Olá pessoal, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo sobre ergonomia. Então, qual que é a importância da ergonomia para a saúde do trabalhador? A ergonomia se preocupa com as condições do ambiente de trabalho. E aí, como que ela vai influenciar na saúde do trabalhador, no conforto desse trabalhador? Afinal, uma das principais causas da baixa produtividade é o desconforto consequente da má adequação do corpo a um determinado equipamento de trabalho. Isso porque você fica incomodado, aí você às vezes se esquece de produzir, você fica se movimentando e tudo isso atrapalha. Como demonstrado aqui na imagem, a posição do seu pé em relação ao chão, a distância que você vai estar em relação ao seu olho, à tela do computador, a altura da cadeira, tudo isso influencia ao conforto que vai te proporcionar em relação ao ambiente de trabalho. Então, são objetos de estudo da ergonomia fatores que podem causar problemas à saúde física e mental dos trabalhadores, bem como formas de minimizar seus efeitos. Entre esses fatores, podemos citar a iluminação, o ruído e a temperatura. Isso porque ambientes escuros pode causar alguma doença de visão, algum desconforto, o ruído também. A temperatura desse ambiente de trabalho também traz um desconforto a esse trabalhador. Então, a iluminação, por exemplo, pode causar danos à visão e, com isso, contribuir para um baixo desempenho da capacidade de produção de uma pessoa, seja em um escritório ou em uma fábrica. Isso, a gente pensando em um escritório, às vezes em relação à produtividade dessa pessoa, pode não influenciar muito, pode causar mais danos à visão, mas a gente tem a tela do computador que tem uma luminosidade também. Então, em relação à produtividade, pode não influenciar muito. Mas pensamos em uma fábrica, você trabalhar em um ambiente escuro, onde eu realizo uma atividade em que eu preciso muito da minha visão. Se eu trabalho em um ambiente escuro, eu não vou produzir da mesma forma do que eu produziria em um ambiente com uma iluminação adequada. Então, a influência disso é muito grande. E também aí traz toda aquela consequência à saúde da sua visão, porque você esforça mais, traz um cansaço a ela. Então, tudo isso é analisado também. A exposição a elevados índices de temperatura, como de calor ou frio, e umidade alta no ambiente de trabalho, influenciam negativamente a produtividade e aumentam o índice de erros, inclusive causando danos à saúde do trabalhador. Então, em relação à temperatura, tanto você trabalhar em um ambiente quente, como também em um ambiente muito frio, isso vai influenciar, como também em relação à umidade.
Nisso, eu trouxe aqui essa tabela para vocês com os parâmetros em relação aos limites mínimo e máximo de conforto térmico em relação ao calor e umidade para os trabalhadores. Então, aqui desse lado temos o intervalo de temperatura e aqui o nível de desconforto térmico. Entre 20 graus Celsius e 29 graus Celsius, onde o 20 o mínimo e 29 o máximo, aqui nesse intervalo, é considerado confortável dentro desse intervalo, e entre 30 e 39 é desconfortável, entre 40 e 45 é altamente desconfortável, onde é recomendado evitar esforço. Acima de 45 graus Celsius é perigoso. E acima de 54 graus Celsius é insolação iminente. Então, essa tabelinha aqui, ela mostra certinho a recomendação de cada um. E temos também em relação aos ruídos, onde a exposição a ruídos excessivos no ambiente de trabalho também pode influenciar a saúde auditiva do trabalhador, onde pesquisas demonstram que a exposição constante, sem adotar medidas preventivas ou de controle, geram a perda de audição temporária, podem gerar a ser permanente, entre outros sintomas. Então, aí é recomendável que a pessoa utilize algum equipamento de proteção a esses ruídos. E com relação aos problemas de postura, o ideal é a prevenção, buscando a adequação de mesas, cadeiras e instrumentos de trabalho, com o intuito de garantir o conforto do trabalhador e, consequentemente, a produtividade do mesmo. Aí vai ser em relação à altura de mesas, o conforto das cadeiras, a altura dessas cadeiras, em relação ao encosto, a altura que a pessoa vai ficar em relação ao chão, se o pé dela vai encostar no chão ou não, a posição que a mão da pessoa vai ficar em relação à mesa. E você tem que analisar também se ela utiliza o computador, a altura que o olho dela vai ficar em relação ao monitor. Então, tudo isso é analisado também em relação à postura do trabalho, como não somente aquele trabalho que ela realiza sentado, mas também aqueles realizados em pé. Se ela vai ficar em uma postura correta ou não, se ela utiliza algum equipamento, em que posição que ela fica. Tudo isso, todos os equipamentos têm que ser pensados para oferecer um conforto maior ao trabalhador. Então, algumas dicas de postura no trabalho, que aí dá para vocês observarem. E isso a empresa também tem que analisar para oferecer ao trabalhador. Ajuste a cadeira de forma que consiga apoiar e proteger a coluna. O cotovelo deve ficar à altura do tampo da mesa, isso para não forçar.
e não ficar em uma posição onde você vá sentir dor depois. O tronco e as coxas devem formar o ângulo aproximadamente de 100 a 110 graus. Os pés devem estar inteiramente apoiados. Você não deve ficar com o pé, tipo, a ponta do pé só no chão. Ele deve estar totalmente apoiado no chão. Sente-se alinhado com o eixo da cadeira, evitando sentar-se torto. Quando a gente senta mais para frente, você tem que sentar sempre alinhado com a cadeira. E a gente vai continuar com essas dicas de postura no trabalho no próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, até mais, gente. Tchau, tchau.